Olá, que prazer estarmos aqui novamente no nosso programa Sala de Imprensa. Uma honra muito grande ter você nos assistindo e participando deste que é, na verdade, um grande debate de assuntos importantes, com conteúdo, e a gente sempre traz autoridades, personalidades, para fazer com que o seu momento de entretenimento seja um pouco mais saudável e que tenha realmente valor, tanto nas palavras que são proferidas aqui, como também nas ideias e nas discussões, e sempre procurando entreter e fazer com que você participe conosco do Sala de Imprensa. E hoje não poderíamos deixar de trazer novamente, ele já é habituê do nosso programa, já nos deu a honra de estar aqui a última vez, quando desembargador e corregedor de Justiça do Estado de São Paulo, e agora está nos dando a honra de vir aqui como presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nosso ilustre desembargador, Dr. José Renato Nalini. Uma honra novamente recebê-lo aqui. Honra minha, Sérgio. Mara. Prazer. Sempre bonita. Oh, obrigada, querido. Também. Muito obrigado. E a Mara também, na outra oportunidade, esteve aqui, verdade, participando desse grande momento da televisão brasileira, acompanhando o nosso presidente, a Mara, que é uma jornalista, apresentadora, tem um programa fantástico, que é o Geração Z. Isso, lá na emissora TV Geração Z, né? Isso. Muito bem. Com vários outros, né, Mara? Isso, a gente tem uma gama grande ali, né, de pessoal, muita gente boa da televisão está lá na TV Geração Z, porque nossa grade faz parte da programação, do conteúdo da UOL, né? Então é bem bacana. Que legal. E nós temos hoje a oportunidade, presidente, de, em primeiro lugar, eu queria cumprimentá-lo, porque eu tive a honra de estar presente em uma das posses mais lindas que eu tive a oportunidade de participar na minha vida. Não só por toda aquela, enfim, suntuosidade no aspecto cultural, não é? Que eu acho que foi relevante, e aí o senhor teve a sua sempre criativa, não é? Perspicácia de falar, não, aqui ninguém vai ficar discursando, nós viemos aqui para ouvir música, e foi fantástico. Aliás, discursou Vossa Excelência, juntamente com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e todas as demais autoridades que estavam lá, também não foram mencionadas, mas registraram a presença, e isso está nos anais, porque é um ato formal, onde tem a oportunidade de ser publicado em diário oficial. Enfim, tudo foi feito no mais absoluto rigor, não é, do requinte de um tribunal presidido por Vossa Excelência. Eu fiquei encantado com a apresentação do nosso querido Antônio Carlos, não é? João Carlos Martins. Isso. O Antônio Carlos é o irmão dele, mas não é tão famoso como ele. O João Carlos Martins, e irmão também de um grande amigo, jurista, professor Ives Gandras da Silva Martins, que é o nosso presidente do Conselho Superior da Associação Paulista de Imprensa. Presidente, então, receba os cumprimentos da Associação Paulista de Imprensa por esse ato memorável, algo fantástico. E espero até que os próximos presidentes usem como modelo, né? Porque ele foi legal, porque normalmente as posses são feitas lá no tribunal, que é fantástico, um prédio belíssimo, né? Construção antiga também de Ramos de Azevedo, como fez o Teatro Municipal e tantas outras grandes obras na cidade de São Paulo. Mas, a verdade, nós temos uma forma diferenciada, né? Foi um momento muito agradável. E o senhor, inovando na sua posse, está inovando também na sua postura como presidente. Está procurando mexer em algumas coisas que são já remotas, né? E que já veio melhorando. Não deixamos de fazer justiça aos ex-presidentes, principalmente ao seu antecessor, mais direto, o desembargador Ivan Sartori, que também demonstrou altas, não é, mudanças, e saiu de lá com uma aprovação tremenda em função do que fez pelos funcionários, pelos seguidores da casa e tal. E o senhor agora, completando 100 dias, não é, do seu mandato, na verdade, traduz um trabalho, porque a justiça é complicada, 19 milhões de processos. 20 milhões. Já está em 20 milhões de processos. Muita coisa.
e pouco mais de 3 mil juízes, né? 2.400. 2.400. Mas faltam 400. Aí, tá vendo? Né? Nós temos 2.400 cargos. Que vão ser preenchidos. É muito difícil o preenchimento, né? Porque os concursos, hoje, eles demoram muito tempo. Há uma normatização do Conselho Nacional de Justiça e os recursos são diretamente encaminhados ao CNJ e o CNJ, então, acolhe os recursos e nós vamos interrompendo o nosso concurso. Demora 2 anos hoje para você recrutar algumas dezenas de juízes. Quer dizer, o senhor nem tem a oportunidade de dar posse a esses novos juízes? Eu estou apressando, já abri mais um concurso. Sim. Mas a sofisticação do método de recrutamento chegou a tal ponto que nós conseguimos fazer um concurso a cada 2 anos. Um presidente às vezes não chega a nomear aqueles juízes que ele tentou recrutar. Que coisa, então, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo, Sérgio, é um fenômeno que precisa ser mais repensado pela sociedade. Então é isso que eu estou tentando fazer. Nós temos um número de 20 milhões de processos para 45 milhões de pessoas. Não é? Dá a impressão de que o Estado de São Paulo inteiro estaria litigando. Não é verdade? Exatamente. Porque nós vamos excluir metade do Estado, que é 42. Não, mas cada processo tem 2 partes. Não é? Então, quando não tem mais, né? Hoje há muitas lides coletivas. Então nós temos de repensar se esse é o modelo, não é? Então eu tenho a impressão de que a minha contribuição nesses 100 dias foi chamar a atenção da sociedade, que é aquela que sustenta o judiciário. Nós somos pagos com dinheiro do povo, não é verdade? Então, se o povo quer esse modelo, se nós vamos ter de colocar um juiz em cada esquina para resolver todo e qualquer problema, ele que prepare seu bolso, porque o equipamento vai ficando cada vez mais dispendioso, né? Nós temos um orçamento de 7 bilhões de reais, mas é insuficiente. Sim. Porque 97,5% é para pagamento de pessoal. Então não temos um tostão para investimento, e o custeio está sendo cada vez mais contido, porque nós não temos condições de atender a todas as necessidades da justiça. Então é muito importante que a sociedade repense isso, né, esse modelo. Então, se nós continuarmos a oferecer as soluções, a nossa solução é muito singela, é pedir mais orçamento e é multiplicar os cargos, né? Criar mais comarcas, criar mais cargos de juiz, estrutura. Agora, por que eu tenho uma preocupação grande sobre esse aspecto? Porque o juiz não trabalha sozinho. O juiz trabalha com uma grande estrutura. Ele precisa de pessoal, ele precisa de prédio, ele precisa de viatura. E à medida que o judiciário cria um cargo de juiz, o Ministério Público cria um cargo de promotor, a Defensoria cria um cargo de defensor, não é? Nós temos que aumentar o efetivo da Polícia Civil, aumentar o efetivo da Polícia Militar. Então há uma reação em cadeia que vai fazer com que esse equipamento justiça, de repente, onere, né, um Estado que tem inúmeras obrigações a atender, não é? Não só então, o jurisdicional. Não. Então, eu acho que aí a mídia pode ajudar, você como formador de opinião, a Mara que tem programa, mostrar para as pessoas que nem todos os problemas precisam ser submetidos a um juiz, não é? Não é só para aliviar o judiciário, para desafogar esse número imenso de 20 milhões de processos, né, que para mim é um atestado de epidemia, é anormal, é uma patologia levar todos os problemas para a justiça. Nós precisaríamos estimular, primeiro, a comunidade jurídica, né, os advogados, que têm um dever no Código de Ética, no Estatuto de Ética e Disciplina, há um dever de evitar lides, de primeiro tentar conciliar, né, negociar. Outro dia eu estava lendo a vida do Abraham Lincoln, né, e na primeira metade do século XIX ele já escrevia isso, né? Advogados, mostrem à parte
o custo de um processo. Não só o custo de honorário, as custas mesmo judiciais, mas o custo do tempo, movimentar a máquina, o dispêndio, a angústia, não é? A demora. E ele fala, nem sempre aquele vencedor realmente ele levou vantagem. Ele sofreu tanto durante a duração do processo que, na verdade, ele é vencido, ele chegou ali cansado. Isso é muito próprio para o Brasil. E ele falava de um povo pragmático, né? O americano é muito mais prático do que nós, Sim. mais objetivo, mais racional. Agora aqui, nós fizemos um modelo de justiça, talvez inspirado na tradição lusa, Coimbra, que nós temos 4 instâncias, pelo menos. Né? O processo começa com o juiz, passa pelo tribunal, vai para o STJ, vai para o Supremo Tribunal Federal, demora 20 anos. Né? Agora, será que vale a pena levar tudo para a justiça? O que acontece? O efeito perverso desse modelo? Serve-se da justiça mais aquele que não tem razão. Exatamente. Ele se utiliza, ele instrumentaliza a justiça para postergar o cumprimento das suas obrigações. Né? Não tenha dúvida. E o juiz, afogado naquele número imenso de pequenas causas, de questões que não precisariam ser submetidas a ele deixa as grandes causas, porque ele vai trabalhando com a cronologia. O que chegou primeiro, ele decide. Me permita, presidente, uma coisa importante. Eu, quando presidi a comissão de reforma do Poder Judiciário, como representante da OAB, a PEC 45, né? Na época, eu já tinha proposto isso quando fazia parte do colegiado da OAB, né? De conselheiros e tudo mais. E nunca ninguém me ouviu, com todo respeito. Todo mundo fala, puxa, que ideia fantástica. Mas, que é o seguinte, por que ninguém até hoje propôs, e eu estou agora fazendo até uma reflexão, tantos amigos deputados, eu já devia ter sugerido isso para alguém, também não sugeri. Eu sempre falo isso em programa, falo em público, falo em discurso, mas a grande verdade é a seguinte, de repente, podemos nós ter essa iniciativa de mandar, não é? E, óbvio, aí daria muito mais peso à iniciativa do Poder Judiciário, se Vossa Excelência, se o senhor, óbvio, entender dessa forma. Por que nós não fazemos uma reforma no Código Civil, onde não poderá, em hipótese alguma, tá certo? Todo e qualquer tipo de iniciativa da sociedade para uma demanda sem antes passar por um colegiado de tentativa de conciliação. Não pode. Não pode. Aí o senhor vai dizer, bom, mas aí nós vamos ter que aumentar e fazer uma bruta de uma estrutura nos tribunais de conciliação e os tribunais de... Não precisa, sabe por quê? Olha só, olha a ideia que eu tive, Excelência. E por que isso? Porque eu sou advogado. E hoje a gente nota também que há um problema muito grande para conseguir fazer com que os advogados tenham uma profissão digna, infelizmente. São 328 mil advogados no estado de São Paulo. Tudo bem que nem todos os militantes, mas são advogados, têm carteira da OAB, 328 mil profissionais. Então eu pensei o seguinte, os Estados Unidos, quem instrui o processo são os advogados. Eles levam para a justiça o processo pronto. E por que nós não poderíamos fazer isso? Por que nós não poderíamos ter o condão no próprio escritório? Quer dizer, o cara lá na Conchinchina, no escritorinho e tal, ele chama as partes, os dois advogados, montam o processo e levam pronto para o juiz. O juiz abre o processo, lê e decide. Acabou. Olha, de certa forma, Sérgio, nós estamos caminhando nessa direção. Há várias iniciativas. Sim. Por exemplo, na corregedoria, na gestão passada, nós fizemos a possibilidade de conciliação em cartório. Cartório extrajudicial. Sim. Então, eles já fazem isso. O tabelião. Principalmente o tabelião, que é um conselheiro das partes, que vai escolher qual a forma de redigir um documento. Um melhor texto. Ele já faz isso, porque normalmente a parte chega e pergunta, o que é que eu devo fazer, por exemplo, para poupar a minha filha que vai casar com alguém que eu não conheço exatamente, como é que o meu patrimônio... Então, vai ser preservado. O tabelião já faz isso. Então, nós só institucionalizamos isso
não é, para que os tabeliães pudessem fazer conciliação. Isso evita processo. Sim. Mas, infelizmente, a OAB foi contra porque achava que deveria ter uma necessariamente, de um advogado. obrigatoriamente. Nós entendemos que não é evidente que não é proibido, é ótimo que o advogado vá, mas nós pensamos, alguém que seja advogado. Você falou em 328, tem a impressão que o número já é maior, mas o Brasil tem mais de 1 milhão de advogados. Não, 328 mil só em São Paulo. Só em São Paulo, mas o Brasil inteiro, mesmo aqui 890 mil. Já tem 1 milhão, já tem 1 milhão. Já tem 1 milhão? Já tem 1 milhão. Porque a cada 6 meses nós temos 3 mil faculdades de direito no Brasil. Você vai encontrar um número de 1.300, não sei o quê, mas é que cada uma tem uma espécie de... Um campus. É um campo, né? Então esses que foi diversos campos... figura também criada no Ministério da Educação, foi uma aberração, que uma faculdade de direito cria 10 campos. Daqui a pouco no Brasil você vai perguntar quem não estudou direito, aí ninguém levanta a mão, né? Então, imagine alguém que tenha, não é advogado credenciado, não passou pelo exame da ordem, porque além de 1 milhão de advogados mesmo, há alguns milhões aí de gente que não conseguiu passar, ou que não queria advogar. E advogam. Às vezes até advogam. E advogam. Mas esse precisaria estar acompanhado de outro profissional. Então foi pensando nisso também que nós deixamos assim em branco. Então, essa era uma tentativa que eu acho que, no fim, a lei deverá corrigir, porque o tabelião já faz essa função conciliadora. Agora, no âmbito do Tribunal de Justiça, o presidente Sartori já instituiu os CEJUSCs, que são centros de conciliação, que substituem 9 varas. Um centro equivale ao funcionamento de 9 juízes trabalhando. Esses, com o advogado, vão lá, levam as partes, faz conciliação. Então, de certa forma, você está sendo atendido na sua sugestão. Nós continuamos a inaugurar, já são mais de 100 CEJUSCs que estão funcionando no estado de São Paulo. Entendi. E está funcionando muito bem. Não é? E nós não podemos condicionar. É isso que eu ia dizer. No código. Por causa da Constituição. Sim. A Constituição da República no artigo. Aí teria que mudar a Constituição. E não pode mudar, a não ser por uma revolução. Porque existe o artigo 35, inciso 35, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição da República, que fala que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação jurisdicional. Então isso esbarra, não é, porque era tão bom o contencioso administrativo. Nós temos um número imenso de ações de pessoas que sequer procuraram não direto, por exemplo, porta do DPVAT, que é uma coisa, sabe, há milhões de ações. Se eles pedissem, teriam as questões bancárias, há muita coisa locação, que as pessoas não procuram. As pessoas parecem não se conversam mais, né? Não, e isso é fundamental se nós quisermos instituir uma democracia no Brasil. Porque se as pessoas continuarem... Aprimorar o processo da democracia. Se as pessoas continuarem a depender da justiça para resolver questiúncula, eles vão continuar sendo infantilizados, puerilizados. Uma pessoa que não sabe se sentar e conversar. Né? Então, em lugar de ser sujeito processual, ele é objeto da decisão do Estado juiz. E deixar para o Poder Judiciário as grandes questões. Porque aí sim... a justiça poderia funcionar de uma forma mais eficiente, mais eficaz, mais efetiva e reduzir essa sensação de impunidade, etc. Você já notou, Sérgio, Mara, que nos Estados Unidos, qualquer criancinha fala da justiça com grande respeito. Né? O cidadão americano fala, eu te vejo no tribunal. Eles falam do my day in court, eu tenho meu dia na corte, é o dia que eu vou postular o meu direito. Aqui é quem te ofende que vai falar, vai procurar seus direitos na justiça. Você já notou? Isso não é... Tem um significado. Posso dizer uma coisa? O senhor está falando um negócio tão importante, mas tão importante. Eu, quando fui jovem, né? Acho que você é jovem. Mas mais jovem. Criança. Menino. Então, o que acontece? Eu trabalhei numa empresa
E foi aí, bom, eu acho que foi até legal, porque eu decidi nunca mais ser empregado. Porque eu trabalhava que nem um louco, fazia tudo, e eu também me dedico, e na hora de me remuneraram durante um ano e tal, mas aí o ano seguinte, sei também que a empresa estava com problemas, mas aí eu falei, vamos fazer um acordo, vocês me pagam aí o que vocês estão me devendo e tal, Redon, não vamos te pagar nada, você vai para a justiça, vê seus direitos, você não acha que você tem direito, vai para a justiça. Quer dizer, é um negócio humilhante. E outra, e eu quero dizer claro, eu não fui para a justiça, eu resolvi nunca mais ser empregado na minha vida. E graças a Deus eu acho que a gente tem êxito. E, na verdade, e aliás até por ironia do destino, depois como advogado, advoguei para essa empresa que não faliu, cresceu monstruosamente, enfim, e acabei compensando até, né? E compensei bem, porque ganhei um belo dinheiro. Mas a grande verdade é a seguinte, mas isso não é o corriqueiro, não é? As pessoas usam, quantas são as vezes, e eu acho que a gente tem que trazer publicamente, que o cliente fala, Redon, quanto tempo você segura esse processo aqui para mim na justiça? Aí eu falei, desculpa, eu não estudei para isso, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem que fazer... Mas infelizmente... Vamos fazer assim, vamos nos conciliar, vamos tentar resolver, porque tem o seguinte, eu vou segurar 5 anos, 6 anos, e aí, lá na frente, você vai quebrar. Porque hoje tem uma outra coisa também, o melhor negócio do mundo é você ter dinheiro aplicado no tribunal. Sim. 1% ao mês e mais correção monetária, ninguém, nenhuma aplicação no mundo dá esse rendimento. Não dá mesmo. Tá certo? É. Quer dizer, e tudo isso é, na verdade, um processo de degradação deste conceito de justiça. Sim. Não é? O mundo inteiro fala de um custo Brasil do qual a imprevisibilidade da justiça é uma proporção... Relevante. É muito ruim você ouvir isso, que no Brasil e nos estados aqui do Cone Sul, nós temos uma justiça que não funciona. Não é? Então, isso é terrível. E se nós tivéssemos uma justiça mais eficiente, e isso depende de uma cultura, de uma modificação da cultura. Não é? Nós daríamos uma alavanca enorme para o desenvolvimento mais efetivo do Brasil. E nós precisamos de desenvolvimento, né? E até dissuadindo as pessoas de discutirem por questiúnculas, por questões menores, nós vamos forçando a cidadania a pensar o país, a exigir uma conduta irrepreensível dos mandatários, né? O mandante é o eleitor. O eleitor tem de exigir um trabalho sério daqueles que ele elege para gerir a coisa pública. Né? Me permita aproveitar a honrosa oportunidade da participação nesse programa e se dirigindo diretamente a inúmeros jornalistas, nós vamos reproduzir em 60 canais de televisão em todo o interior do estado de São Paulo, as principais cidades. Eu gostaria de, nesse momento, fazer uma pergunta ao senhor. O senhor não acha que seria um ponto importante se a gente tivesse a oportunidade de caminhar, não é? Num processo de educação, não é? E que poderia passar por esse momento de fazer com que a instrução dos processos fossem, aí óbvio, com a necessidade da mudança do Código de Processo, mas a instrução do processo serem feitas dentro dos escritórios dos advogados, das partes. Para quando chega, porque olha que coisa fantástica, quando chega na frente do juiz, o máximo que o juiz vai dizer é o seguinte: esse processo está, na verdade, mal conduzido, retorna para começar tudo de novo. Não é que deixa aqui que nós vamos fazer. Porque veja quanto já, na verdade, dirimiria essa situação toda de afogamento de papéis e de... Isso eu acho difícil, Sérgio, por causa da cultura, né, da formação jurídica. A formação jurídica brasileira, ela está anacrônica, ela é superada, é um modelo que só nós não percebemos que ele já produziu os efeitos que ele poderia. Por quê? As pessoas se esquecem de que em 1827, Dom Pedro I quis criar uma burocracia para o Império nascente, foi buscar um modelo em Coimbra. Esse modelo de Coimbra já tinha 1000 anos, porque ele era da Universidade de Bolonha, que é do ano 800.
Então que na Itália. Nós pegamos um modelo de 1000 anos velho e não mudamos. O que mudou na Faculdade de Direito? As disciplinas continuam compartimentadas, né? São aulas prelecionais. Alguém fala, os outros escutam. Você repete tudo o que é legislação, doutrina e jurisprudência. E só não ensina a pensar. Exato. Não é? Então nós fazemos aquele modelo baseado na memorização. Quem é que nós achamos culto? Quem decora as coisas, sabe? Sabe? O que adianta você... Papagaio também decora. O que adianta você saber o artigo completinho e tal? Você precisa saber procurar e saber usar quando necessário. Exato. Você precisa saber que existe. Saber é o que eu falo para os meus colegas. Agora, não decorar. E os concursos, infelizmente, nós também vamos enfatizando a capacidade de memorização. São provas os decoradores. Sim. Então, aí hoje você vê um menino, uma menina, ali estudando continuamente, refazendo todo o bacharelado, chega lá durante a banca, fala tudo de cor. Depois, será que ele tem sensibilidade para julgar o semelhante, né? Tem misericórdia, tem humanismo, tem compreensão da vida? Não. Então, o que acontece? Uma grande parte das decisões, toda a justiça brasileira, nos seus 5 ramos, que também é um exagero, né? 2 justiças comuns, mais justiça trabalhista, mais justiça eleitoral, mais justiça militar, quando poderia ser só uma justiça, né? Até para ser justa. Claro. Todas as decisões, uma grande parte delas é meramente processual. Ou seja, você não resolveu o problema, você não chegou ao âmago, as pessoas nem entendem, vão precisar do advogado para decodificar o que aconteceu aqui. Né? Mas terminou com ilegitimidade de parte, terminou com carência de ação, falta de pressuposto processual, o juiz acolheu uma prescrição, uma exceção, o processo está prescrito, ou então decaiu do direito. São coisas que a população não entende. O problema lá ficou maior ainda. Maior ainda. Né? Porque você esperou, você tem esperança. E normalmente aquele que deveria ser condenado, ele usa aquilo para dizer, tá vendo, eu não falei que eu ia ganhar, porque ninguém bate em mim, porque eu sou forte mesmo, porque meus advogados são bons. Fica a justiça a serviço do mal. Do mal. Não é terrível isso? É terrível. Então eu acho que nós precisamos fazer esse debate com a sociedade brasileira. Ela está contente com a sua justiça? Qual seria, com a sua cultura, com a sua erudição, que o senhor, sem sombra de dúvida, é hoje, os magistrados do país de maior erudição, de maior conhecimento e sensibilidade. O que o senhor sugeriria para que a gente iniciasse esse caminho? Eu acho que a gente precisa despertar a atenção dos pensadores, dos formadores de opinião. Né? É incrível que reforma do judiciário fique confiada aos iniciados. Ou seja, eu sou juiz há 40 anos, então eu enxergo a minha realidade. Estou do lado de dentro do balcão. Né? Então, já passou por tudo. A minha tendência natural é falar assim, o que falta? Falta orçamento, acabei de falar, falta orçamento. Falta mais juiz, falta funcionário, falta estrutura. Então eu vou replicar esse modelo. Tem 2 juízes naquela comarca, mas ela precisa de 4. Então tá bom, manda mais 4, né? Manda mais 2. Precisa mais tribunal, vamos criar mais tribunal. Não é isso, né? Nós temos que pensar o seguinte: o que deve ser examinado por um profissional qualificado? Quais são os problemas? Os outros, a maior parte, eu diria que 90% das coisas que estão submetidas ao judiciário poderiam ser enfrentadas assim no diálogo. O advogado, sim, porque ele é essencial à administração da justiça, mas administrar a justiça não significa entrar em juízo necessariamente. Se você puder, senta os 4 ali, as 2 partes, cada uma com o seu advogado, e conversa. O que você tem contra mim? Aí você vai dizer, eu vou replicar, você vai replicar, vamos chegar a um acordo, porque acordo que significa transigência recíproca. Lógico. Eu não vou fazer um acordo, eu não arredo o pé. Aí não é acordo. Nada, não é acordo. Mas quando eu chegar a um acordo, eu sei por que eu fiz, é uma coisa legítima, você sabe, você entendeu, né? É um contraditório que não é... Voltou atrás alguns princípios, que você achava que estava certo e não... Mas foi a sua vontade. E você entendeu isso. Agora, imagine como acontece hoje. Você fala
conta para o advogado o problema que você tem, ele redige uma peça técnica que você não tem necessariamente conhecimento, seja jus nem direito, entra em juízo e aí você perde completamente o controle daquilo que vai acontecer com a tua vida. E cá entre nós, não fica sabendo mais nada do que acontece. Nunca mais. Porque quando muito... Hoje eu sou assim, para facilitar a minha vida, em razão do número de ações que eu tenho, eu dou o site do tribunal e falo, olha, vá acompanhando. Porque senão fica ligando toda hora. É verdade, pô. Vá acompanhando. E graças a Deus o site está sendo atualizado e tal. Então, às vezes aparece, isso que o senhor está falando é uma coisa tão importante. Porque, doutor, olha, apareceu lá que os autos estão conclusos em razão da possibilidade de um incidente processual. Quer dizer, aí... Você falou, já vai estudar direito. Exatamente, entendeu? Aí você tem... olha, é o que o juiz vai analisar, porque lembra que na audiência houve aquele problema, então vai ser analisado aquele incidente. Sim, mas e se... Olha, vai parar o processo por causa do incidente. Tá certo? Quer dizer, e aí, sim, mas doutor, eu quero receber meu dinheiro, eu estou lá incomodado com o incidente, aquele crápula que me deve ainda criou aquele problema todo, e é verdade. É verdade. Muitas vezes até simulado. Simulado. Processo, você precisa de mais 4 anos, precisa, então eu vou te arrumar. O processo, em lugar de ser um instrumento de consecução da justiça, de se fazer justiça, ele passa a ser uma arena de astúcias, um campo de estratégias, um campo minado onde cada um procura colocar uma armadilha, né? Uma bomba relógio ali, que você tropeçar, uma mina, e você tropeça a história e você saiu do processo. É como se fosse aqueles games, né? A molecada sabe disso. Barbarizam. Mata. Tal. E há peritos nisso, né? De fazer, ou então dou mais um tempo, ou eu consigo fazer. Então é ruim você alimentar a chicana, né? Antigamente você falava chicana. Uma forma de não permitir. Desumano. É muito ruim. Muito louco, né? E traz a descrença na justiça. Mais uma vez, eu vou aproveitar a presença do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, como chefe do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, para propor alguma coisa que, quem sabe, caminhe nessa direção. Presidente, também já é de muito tempo uma vontade que nós temos, quanto dirigentes de entidade e tal, por que nós não podemos fazer uma aproximação num dia, tá certo, numa sexta, sábado e domingo, aonde estejam presentes todos os desembargadores, todos os conselheiros da OAB, todos os membros do Ministério Público de comando, presidentes de Câmara e tal, e também os presidentes de subseção que viriam do interior, como também os diretores de fórum que viriam do interior. Para, de repente, fazermos um grande movimento para repensar tudo isso, para sair de lá um pensamento, sabe? Porque eu me lembro que quando eu fiz isso no Ministério Público de São Paulo, junto com o Dr. Luiz Antônio Guimarães Marrei, que nós criamos o segundo congresso. O primeiro congresso tinha sido feito há 30 anos atrás. Aí fizemos o segundo, mas com muita resistência. Porque o Ministério Público também é uma entidade, ou foi muito fechado, hoje até mais arejada e tal, em virtude, com todo o respeito, até da minha iniciativa. Porque o Marrei, além de, sempre quando a gente se encontra, ele fala, porra, nossa, você foi muito útil. Você vê, o movimento democrático do Ministério Público surgiu deste movimento do Congresso. Porque nós discutimos, nós criamos várias plataformas de discussão. Então os promotores de questões de crime ambiental, questão de crime contra idoso, os procuradores, os de menor, enfim. E aí, o que aconteceu? Lá começou a discutir, olha, não precisa ter isso, não precisa ter aquilo, eu acho que isso daqui é uma bobagem. E outra, foram dirimidas também uma série de problemas que nesse encontro nós poderíamos dirimir. Quantas comarcas têm problema com o juiz, com o promotor, com o presidente da OAB, que não gosta do cara, e de repente isso tudo pode ser, sabe, e aliás, com uma figura da envergadura do senhor, que hoje se o senhor não tem a unanimidade e chega próximo, é verdade, o senhor não tem adversário, eu pelo menos sinto isso. Não, deve ter muitos, mas eu quero dizer, no aspecto... não, eu sei, a vaidade, então nem se fala, administrar a vaidade, mas... Por que nós não poderíamos fazer? O senhor acha que é razoável? Viável, claro que é viável. O senhor topa essa ideia? Claro, é evidente. Entendeu? Começaria numa reunião vossa, com o presidente da OAB, com o procurador-geral, com o corregedor-geral e com o defensor. Olha, Sérgio, eu já, nesses poucos
meses, 3 meses de gestão, Sim. eu já chamei todas as lideranças, primeiro os mais próximos, né? Lógico. Eu acho que você deve ter notado que eu pacifiquei, Sim. havia um estremecimento com o Ministério Público. Isso, exato. Nós resolvemos, eu sou de paz, eu sou de conciliação, eu sou de congregar. Exato. Eu acho que a gente tem que somar, não Sim. dividir, né? Nós todos estamos sendo alvo de uma insatisfação. Quando você verifica a última pesquisa de confiabilidade nas instituições da Fundação Getúlio Vargas, Sim. não é? A primeira são as Forças Armadas. Não tem dúvida. Né? Que, principalmente o Exército, que faz ponte, reconstrói cidades ameaçadas, como fez aqui em São Luís do Paraitinga, né? no norte, cuida das fronteiras. As fronteiras. A população é muito grata ao Exército. Né? Então, a primeira, as Forças Armadas. A segunda foi a Igreja Católica. A terceira foi o Ministério Público, que, Sim. de certa forma, escolhe bandeiras seletivas, as coisas, né? Não consideram o Ministério Público justiça. Nós estamos lá embaixo, perto dos políticos, dos partidos. Exatamente. Né? Muito, a empresa está antes de nós, a mídia. Por que eu tá gosto antes do de senhor nós. é por causa disso. Quer dizer, que as pessoas têm medo de falar isso. Quer mas dizer, às vezes você verdade. conversa com um juiz, o cara acha que ele é o máximo. Quando, na verdade, é uma Mas situação... você precisa fazer o meia-culpa, Exato, né? exato. Então eu chamei todo mundo que eu pude para conversar, falei, você está chamado, estou pedindo a sua colaboração, faça as suas sugestões, como é que você acha que a justiça deveria ser? Então o convite está aberto, é evidente que se nós tivermos a oportunidade de debater mais profundamente, O senhor acha a ideia é boa? importante, até porque a profunda reforma estrutural da justiça brasileira ainda não foi feita. Exatamente. Né? As discussões começam a esbarrar em pontos de vista já arraigados, né? Em corporativismo, uma série de coisas. Não fizemos a grande reforma. Então, estamos devendo isso à população. Nós tínhamos tantos assuntos a tratar aqui, como agora essa última decisão, não é, do Conselho Nacional de Justiça, de unificar os sistemas todos da informatização. Isso dá um outro programa. Isso dá um programa inteiro e tantas outras coisas. Mas olha, presidente, eu quero agradecer a sua estada aqui conosco. Foi extremamente importante, tenho certeza que não só os operadores de direito, mas os jornalistas, enfim, o nosso público telespectador adorou a sua entrevista. Tomara. Da outra vez eu passei inúmeras vezes, em razão até da solicitação dos nossos espectadores. Eu quero agradecê-lo e fazer votos que Vossa Excelência, com a sua formação, com todo o seu carisma e principalmente com a sua erudição e conhecimento do que é a estrutura do Poder Judiciário, nos seus 40 anos de vida como juiz e como um homem ligado ao Poder Judiciário, possa beneficiar e trazer novas luzes, porque nós precisamos de alguém que pense como o senhor está pensando e precisando, eu como presidente da Associação Paulista de Imprensa, como operador do direito, jornalista, e com esse programa, com 60 emissoras, eu estou à sua disposição para ajudar a fazer o que for preciso para a gente caminhar nessa direção. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Foi uma honra recebê-lo aqui. Mara, presidente, uma alegria te ver. Toda sorte do mundo. Obrigado. Que a gente possa, né, continuar tendo um presidente cada vez mais próximo, porque o senhor representa o povo. Então, muito sucesso nessa Muito obrigado. caminhada, viu? Obrigado. E vamos terminar com essa frase que eu acho que tem tudo a ver com o que nós dissemos aqui. Nas grandes batalhas da vida, o primeiro passo para a vitória é o desejo de vencer. Mahatma Gandhi. Maravilha. A todos, nosso muito obrigado e até o próximo Sala de Imprensa.